Peço que se acomodem nos seus respectivos lugares, para que a gente possa iniciar nossa solenidade. É com muita honra que o nosso Centro de Estudos José Aras, o nosso querido curso Sejais, recebe neste dia o ministro Carlos Aires Brito para a palestra, para a aula magna de início dos nossos cursos de especialização. Dando efetivo início à nossa composição da mesa, eu queria convidar o advogado e jornalista, doutor Joaci Góes, para... Convido ainda o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ex-presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Lorival Almeida Trindade. Convido a juíza eleitoral, neste ato, representando o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a doutora Patrícia Cerqueira Kertman Spora. Convido a advogada e vereadora da cidade de Salvador, a doutora Ana Rita Tavares. Convido o nosso diretor, o advogado e professor José Aras Neto. E com grande alegria e satisfação, convido para compor a mesa o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal, ministro Carlos Aires Brito. Isso que deu uma... ele acabou de dar uma saída, então eu espero que... Já está voltando? Então eu passo a palavra para quem vai presidir os trabalhos, doutor Joaci Góes. Senhoras e senhores, penso que poderíamos aguardar 1 ou 2 minutos para que o ministro saiba o que é que algumas pessoas pensam a seu respeito. Mas antes mesmo de entrar nessa fase introdutória, para mim é um grande prazer participar de uma mesa que conta com personalidades como essas que aqui se encontram, nomeando-as da minha esquerda para a minha direita, o jovem advogado que dá tão precocemente nome a um instituto de estudos desta importância na linha de prestígio da família a que pertence, cujo tronco maior, eu tenho até o privilégio de dizer que sou uma espécie de meio sósia dele, que é o advogado e ex-deputado político dos mais importantes e íntegros da Bahia, Roque Aras, que aqui está tão bem representado pelo seu brilhantíssimo filho, uma das maiores autoridades em direito eleitoral no Brasil, Augusto Aras. E aqui está o ministro. E continuando, aqui à minha esquerda, a jovem juíza que integra o Tribunal Eleitoral da Bahia, tão jovem que mais representa a minoridade do país. E à minha direita aqui o desembargador Lorival Trindade, personalidade a quem tenho aprendido a respeitar pela sua integridade, por sua inteligência e pelo seu notável saber.
E, finalmente, à direita, essa jovem política que representa seres tão importantes para as nossas vidas. Nós somos melhores humanos na medida em que saibamos respeitar todos os entes que têm olhos e têm pulmões. E é por isso que, começando a fazer essa pequena introdução a uma personalidade que dispensa qualquer apresentação, a começar pelo fato que só mesmo uma circunstância de horário é que o impediu de estar aqui no momento de formação da mesa, para não parecer que ele forçou essa entrada apoteótica aqui no ambiente, porque eu que tenho o privilégio de partilhar da sua amizade, tenho acompanhado Brasil afora o verdadeiro status de popstar que ele desfruta por onde quer que transite. E é uma felicidade que esse instituto traga para fazer a introdução deste curso uma personalidade desta dimensão, sobretudo no momento em que o país vive um ambiente de deterioração como nunca se viu, dos valores em todos os domínios. O ministro Aires Brito é, sem dúvida alguma, uma personalidade tão notável que eu, sem nenhum propósito de querer constrangê-lo, porque ele me desautorizaria a isso, com toda certeza, é o único brasileiro que é maior do que o estado onde nasceu, com todo o respeito que eu tenho pelos sergipanos. É, sem dúvida alguma, uma personalidade oracular, pela sua superior inteligência, pela sua multiplicidade de talentos, seja como poeta, como pensador. Eu diria mesmo que a sua notabilidade como jurista é provavelmente, dentre todos os componentes da sua rica personalidade, o que merece menor distinção. Eu tive, inclusive, a oportunidade de, quebrando o protocolo, quando ele ingressou na Academia de Letras, porque ele já estava sendo formalmente saudado como de praxe, mas eu não poderia deixar de dar uma palavra, dizia que talvez o traço mais excepcional da sua personalidade é a sua incontestável e incomparável gentileza. Mas essa gentileza, ela não se manifesta nos gestos exteriores, particular em que cada um de nós aqui provavelmente ganharia iguais lauréis, mas é a sua atitude de gentileza com a vida, porque ele se fez vegetariano, não foi por qualquer questão de saúde, não, ele se fez vegetariano por um respeito irreprimível a todos os entes que têm olhos e têm pulmões. Portanto, é um privilégio para todos nós que aqui estamos ter a oportunidade de ouvir esta personalidade excepcional que recebe na pia batismal o nome de Carlos Aires Brito. Bem, é preciso respirar fundo depois dessa apresentação tão generosa, tão amiga. Eu e Joaci temos uma amizade de longa data, iniciada por ele. Ele tomou a iniciativa desse convívio comigo, assistindo a algumas sessões do Supremo Tribunal Federal, ali onde eu oficiava, ali em Brasília, onde eu oficiava como juiz, e me desvaneceu, para falar a verdade, ele me seduziu, porque Joaci Góes é, antes de tudo, um sedutor, né? Pela palavra fácil, candente, fluente, e repassada de talento, de cultura.
Ele falou de talento múltiplo, referindo-se a ele próprio, viu? Como é comum aqui na Bahia, é impressionante a cultura, o talento, a inteligência, o raciocínio rápido, a criatividade, a imaginação criativa de todo o povo da Bahia como característica central. E não apenas a partir desse gênio da ciência política e do direito que foi Rui Barbosa, mas a partir de Castro Alves, né, que eu tenho como o maior poeta do mundo de todos os tempos, Antônio de Castro Alves. Poeta em que Joacy Góes é tão versado, né, sabe tudo da vida de Castro Alves. Bem, ao mesmo tempo que fico feliz, não sou hipócrita, não é? Lisonjeado com esse tipo de saudação, assim, uma saudação tão repassada de carinho, de amizade, eu fico também inibido, né? A gente dizia Tobias Barreto, com uma certa razão, que quando o coração se dilata, o âmbito da razão se contrai. Algumas vezes é isso mesmo. Eu agradeço muito, Joacy, a vida com V maiúsculo, essa vida fascinante que nos serve de entorno, que nos antecedeu e vai nos suceder, seguramente, por tantas oportunidades de elevação, de consciência, de espírito. E uma dessas oportunidades é o convívio mais de perto com Joacy Góes. Ontem estávamos a jantar, numa roda de amigos da Bahia, Carlos Sodré, Augusto Aras, Joacy Góes, Wellington Silva, enfim, nossas esposas ali presentes. E eu dizia, eu sou uma pessoa viajada, não estou fazendo autolisonja, não. Conheço boa parte do mundo, conheço muito o Brasil, só não conheço 2 estados do Brasil, do norte. Vivo fazendo conferências, né, participando de bancas de mestrado, doutorado, concedendo entrevistas, escrevendo para revistas científicas, para jornais. E quando venho aqui à Bahia, eu experimento uma emoção diferente. Aqui há uma vibração, há uma corrente energética em que a gente vibra com mais intensidade. É impressionante. Não por acaso o Brasil começou aqui, não é? Partiu daqui. Bem, seja como for, eu quero dar conta nessas palavras iniciais do meu imenso agrado, da minha emoção por estar aqui a convite do querido amigo Aras e de Carlos Sodré. Pessoas que sabem tudo e mais alguma coisa, viu? Podem acreditar. E saúdo o desembargador querido Lorivaldo, que é presidente ou foi presidente do TRE, Almeida Trindade, mais precisamente, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e ex-presidente, volto a dizer, do TRE. Patrícia Cerqueira Kertzmann, juiz eleitoral, que neste ato representa o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia. Ana Rita, amiga de sempre, né, de congressos de direito administrativo, sobretudo, advogada, vereadora, de cidadania hiperaquecida, sempre, para não dizer turbinada, né, e que tanto serve à Bahia e ao Brasil. Joacy, já fiz a saudação, Augusto Aras, que é subprocurador-geral da República, pensador, advogado, escritor, filósofo. José Aras, aqui presente, é sobrinho, é primo, centro de estudos, que é a pronúncia é Sejas, não é?
Sejas. Então, Sejas. Acho que fiz a saudação, não é? A todos. E eu, me permitam a metáfora, quiçá excessivamente prosaica, mas eu sempre me refiro a essa Constituição como se ela fosse um determinado posto de combustível, cujo nome não vou dizer, que, segundo a propaganda televisiva e radiofônica, tem resposta para todas as perguntas. Não é? E eu sempre porto essa Constituição comigo. Para onde vou, lá vem a Constituição a tiracolo. Joacy Góes foi constituinte. Ele contribuiu para a redação desse texto e muito. E no começo, eu devo confessar, eu tinha má vontade quanto para com essa Constituição, porque eu achava que a Assembleia Nacional Constituinte, de 1987/88, acho que começou em fevereiro de 87 e terminou a 5 de outubro de 1988, eu achava de perfil muito conservador, muito. E eu receava, né, pela obra legislativa a produzir, eu equivocado, comparando coisas da natureza com coisas da vida social, e esse tipo de comparação nem sempre é de ser feito, né? Esse tipo de comparação é de ser feito, o tipo é de ser feito. Eu dizia, de uma árvore, convenhamos, ruim, os frutos não podem ser tão bons assim. Acontece que, se isso vale para a natureza, não vale para a sociedade humana. O fato é que uma Assembleia de perfil ideológico, filosófico, político-filosófico, assim conservador, veio uma obra legislativa de primeira grandeza, num plano democrático, no plano que interessa, democrático, humanístico, civilizatório, enfim. Eu cheguei a produzir e a escrever dessa Constituição, numa trilogia de artigos, coisas assim. Primeiro, a Constituição paraplégica, porque ela, no início, ficava dependente da edição de mais ou menos 100 leis ordinárias, entre leis ordinárias e complementares, para se tornar efetiva. Era excessivamente dependente de remissões a leis do Congresso Nacional, infraconstitucionais. Eu achava um senão operacional grave e me permiti escrever assim. Depois me arrependi. Eu digo me arrependi porque as minhas certezas sabem que eu só morro de amor pelas mais novas, entendeu? Com o tempo eu fui percebendo que eu estava equivocado, né, Joacy? Minha mulher não gosta quando eu digo isso, não, porque parece que tem um sentido, um segundo sentido, né, desembargador. Bem, minha única questão fechada é a abertura para o novo. E quando me vem à mente um novo pensamento que eu tenho como um pouco mais certo do que o anterior, eu abandono o anterior. Agora, digo aos meus interlocutores que estou mudando de opinião ou de conceito. Depois eu escrevi um artigo, A Constituição, Mão de Figa. Sumítica, não é? Mão de vaca, também como se diz na gíria. Porque eu esperava que ela trouxesse 2 avanços sociais de pronto, de plano, e ela não trouxe, remeteu para a lei. Que avanços sociais? Primeiro, participação dos trabalhadores nos lucros da empresa. E a chamada cogestão empresarial. Ela trouxe isso, porém, requestando a edição de legislação infraconstitucional. Finalmente, eu escrevi um artigo dizendo, com o nome de A Constituição Vesga,
Eu não me lembro se eu chamei de vesga ou estrábica, mas dá no mesmo, né? Não me lembro assim. Porque eu achava que, na linha do que está no preâmbulo e não no corpo normativo, a primeira preocupação da Constituição, esquemática, sistêmica, logo depois da proclamação dos direitos e garantias fundamentais, deveria ser a lista, o rol dos direitos sociais, começar com os direitos sociais, como está no preâmbulo. Mas não, a Constituição começou com os direitos individuais e coletivos, mas não necessariamente sociais. E eu achava que a primazia era do social. Depois percebi que minha crítica foi exagerada, porque no corpo de dispositivos, no artigo 193, Aras e Joaci, o desembargador, a juíza, todos, enfim, aqui, Ana, devem saber de cor, há uma redação lapidar, luminar, introdutória de todo o capítulo, todo o título da ordem social brasileira. Está dito ali no artigo 193. A ordem social tem por base o primado do trabalho. O primado é precedência, a primazia. E, por finalidades, o bem-estar e a justiça sociais. Aí eu disse, olha, eu exagerei na crítica. Mas quero dizer aos senhores que, de início, eu vi com desconfiança essa Constituição. Com o tempo, eu fui percebendo que há nelas janelas e portas de inteligência, de oportunidade criativa, de espiritualidade elevada, não é? amplas condições de repaginação do país como um todo e de projeção de uma versão nova desse país como um todo e de cada um de nós ao mesmo tempo. É uma Constituição transformadora, em potência, na linha do que disse certa feita William Shakespeare. Transformação é uma porta que se abre por dentro. Mais do que mudança, uma pessoa, mais do que mudar o seu comportamento na vida, pode se transformar numa outra pessoa muito mais qualificada. E aí faz uma viagem comportamental muito sem volta, digamos assim. Já numa linha do que disse, eu cito muito, viu? Vocês vão perceber que eu gosto de citações. Numa linha do que disse Albert Einstein, quando a mente humana se abre para uma nova ideia, impossível retornar ao tamanho inicial. E depois dele, Victor Hugo, ou Victor Hugo, francês, poeta, romancista, escritor, pensador, disse: nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. E aí, eu comecei a ler a Constituição, a ver com outros olhos. Desembacei, tirei do meu olhar, ou pelo menos tentei retirar do meu olhar, como faço todos os dias, praticamente, véus, cortinas, nuvens, fumaças, para ver todo esse conjunto de princípios e regras, todo esse conjunto normativo, do modo mais objetivo, imparcial, neutro, rigorosamente analítico possível, né? Enxotando de mim toda a subjetividade, expulsando de mim toda a memória de coisas, lógico, de coisas passadas, né? Salvando-me de mim mesmo, para que as minhas pré-compreensões, as minhas pré-interpretações, e pior, aqui e ali os meus enrustidos preconceitos, nada disso contaminasse o exame, não é, puro, objetivo, límpido do texto constitucional. Hoje eu posso dizer aos senhores, vamos fazer 30 anos de Constituição. A 5 de outubro
de 2018, 30 anos. E 3 fenômenos ocorreram nesse período. Primeiro, fenômenos recorrentes, presentes, atuais e parece que definitivos. Primeiro, o fenômeno da constitucionalização de todo o direito. Hoje, quem é penalista é obrigado a dizer: eu sou um penalista constitucionalista. Quem é um laborista, eu sou um laborista constitucionalista. Quem é um eleitoralista, eu sou um eleitoralista constitucionalista. Quem é um processualista, eu sou um processualista constitucionalista. Por quê? Porque essa Constituição, primeiro, é ricamente, não é, copiosamente principiológica, riquíssima de princípios, incorporantes de princípios dos outros ramos jurídicos, das outras, como diria Miguel Reale, províncias jurídicas, dos outros ramos do direito, numa linguagem mais sediça, mais correntia. Não é? Quando a gente vai para o artigo 1º, encontra logo 5 princípios, chamados de fundamentos. Estão nos portais, na soleira da arquitetura jurídica brasileira. Soberania popular, não é? Cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. A gente vai para o artigo 2º. Os 3 poderes são princípios. Não é? Primeiro, o princípio da independência e o princípio da separação dos poderes. E vem os 3 poderes, o legislativo, o executivo e o judiciário. A gente salta para o artigo 3º e vai encontrar também 4 princípios. Sinteticamente, porque eles se desdobram em muitos outros. Né? Diz a Constituição, são objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, e vem o melhor dos mundos, teoricamente, construir uma sociedade livre, justa e solidária, ou fraterna. Subsequentemente, garantir o desenvolvimento nacional e erradicar a pobreza. Melhor impossível, não é? Erradicar a pobreza e a marginalização, assim como reduzir as desigualdades, tanto sociais quanto regionais. Olhem que discurso humanístico, civilizado, não é? Democrático, republicano, cristão. E, finalmente, promover o bem de todos, sem preconceitos de origem geográfica, social, raça, embora haja uma só raça humana, aqui raça é no sentido de etnias que, ao longo do tempo, ganharam uma consistência antropológica, psicológica, muito forte, a ponto de propiciar a prevalência do sangue sobre o solo. Por exemplo, o povo judeu, pouco importa o solo, a geografia em que se encontre, ele se identifica como um povo judeu. Eu sou judeu brasileiro, eu sou judeu alemão. O povo cigano, de certa maneira o povo irlandês, e por aí vai. Sexo, diferença de gênero, e também de modo sexual de ser. Ninguém é homossexual por querer, ninguém é transexual por querer, ninguém é heterossexual por querer. É porque nasceu assim, é um modo sexual de ser. Não é? O uso da sexualidade diz exclusivamente com cada uma das pessoas humanas, notadamente as pessoas adultas, ou pelo menos com consciência para saber como se relacionar sexualmente. Eu me lembro que quando eu votei a questão da homoafetividade, eu fui o relator, pude dizer, é preciso enterrar ideias mortas, não é? Preconceituosas. E citei Caetano Veloso, da Bahia, não por acaso. Ó bruta flor do querer. Isso é um tratado de antropologia, de filosofia existencialista, e dá de quaisquer outras formas de discriminação.
O que a Constituição está dizendo aqui, magistralmente, é que ninguém nasce nordestino, sulista, nortista, enfim, geograficamente, ninguém escolhe o local em que vai nascer. Ninguém nasce branco, negro, índio, vermelho, ninguém nasce asiático, enfim, por escolha. Obra do acaso, obra da natureza. Não é? Ninguém nasce homossexual, heterossexual, transexual, o que for, por querer. Tudo é obra da natureza. E o que vem da natureza não pode ser qualificado pelo direito, nem como vantagem, nem como desvantagem. Isso é um indiferente jurídico. O que interessa é a humanidade, não é? O humano que reside em cada um de nós e que nos qualifica, nos diferencia no reino animal, não é? Como seres dotados ao mesmo tempo de sentimento, de pensamento, de consciência, de espiritualidade. Há uma dignidade inata, intrínseca, não é? Irrecusável em cada ser humano, pelo fato mesmo da humanidade que nele reside. Isso é que é fundamental para o direito. Aí, quando nós vamos para o artigo 4, sobre as relações internacionais do Brasil, encontramos 10 princípios, começando com a independência no sentido de soberania nacional e imediatamente passando para a prevalência dos direitos humanos. Olha que coisa magnífica. Né? E, no inciso 8, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Repúdio ao terrorismo e ao racismo. Entre tantas outras coisas. Então, é uma Constituição transbordantemente principiológica e materialmente expandida, alongada, dilargada, como nenhuma outra Constituição. Nasceu com 245 artigos, né, com seus desdobramentos em parágrafos, incisos, alíneas, números, 245 artigos só na parte permanente. E 70 na parte transitória, no ato das disposições constitucionais transitórias. Também, metaforicamente, uma Constituição que não fez regime de emagrecimento. Uma Constituição adiposa, não é? Robusta. Aliás, até uma anedota com Baiano de Coração, contada por Juca Chaves, que é interessante, os mais gordinhos que me perdoem, mas ele conta essa história de que uma mulher chegou para o médico e disse: doutor, eu estou me sentindo uma baleia, pesadíssima, gorda. O que é que eu tenho, doutor? A senhora tem razão. Mas é para que todos nós façamos um regimezinho de emagrecimento, né? Cuidado físico é fundamental. Bem, só que aqui na Bahia deixar de ser gordinho é difícil, né? Porque aqui a culinária é maravilhosa. Bem, constitucionalização de todo o direito. Por efeito, mérito dessa Constituição. Todo mundo é obrigado a ser constitucionalista. E eu acho isso também uma maravilha. Olha, segurança jurídica máxima é aplicar a lex máxima. É evidente, que comodidade. Então, essa Constituição que foi chamada, não sei se Joaci chamou, acho que não, porque estaria fazendo autocrítica, essa Constituição que foi chamada de prolixa, com o tempo se tornou virtuosa. Nós fizemos, nós intérpretes da Constituição, projetando sobre ela um novo olhar, disse Martin Luther King: não quero saber de suas leis, quero saber dos seus juízes. Eu quero saber do modo como suas leis são interpretadas. Então, essa Constituição nos levou
a uma postura profissional e científica que lembra muito uma crônica de Fernando Sabino Ribeiro, numa passagem que ele diz: é preciso fazer da queda um passo de dança. É preciso fazer da queda um passo de dança. As tais oportunidades, as janelas de oportunidade para uma transformação qualitativa, para um salto quântico, né, que é um salto de qualidade. Aliás, eu estava com minha mulher também entrando num cinema e vi aquela máquina de fazer pipoca. Todo cinema parece que tem ali na entrada. Parece que, digamos, o filme sem pipoca, ele perde um pouquinho em qualidade, né? Aí eu disse: meu amor, cheguei à conclusão de que o salto quântico do milho é a pipoca. Por quê? Então, constitucionalização de todo o direito por mérito dessa Constituição. Segundo fenômeno recorrente, popularização da Constituição, do direito constitucional. A imprensa entende de Constituição, os internautas entendem de Constituição, os cidadãos em geral estão entendendo cada vez mais de Constituição. Olha que coisa bonita, numa linha do que disse Peter Haberle, contemporâneo, jurista alemão, prestigiadíssimo, no livro A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. O que significa isso? Que a cidadania, conhecendo a sua Constituição, força os tribunais desembargador a requintar, a sofisticar, não é? A um aprofundamento analítico, interpretativo da Constituição, porque nos calcanhares dos julgadores está a população, entendendo das coisas, não aceitando, como se diz, eu como vegetariano, talvez não devesse dizer isso, gato por lebre, né? Ou ao contrário, não, é gato por lebre, exatamente. Às vezes, como vegetariano, eu tenho que evitar certos... Eu não digo assim, um olho no peixe e outro no gato. Eu prefiro dizer um olho na missa e outro no padre. Pronto. Porque senão estou me traindo, não é? É o que se chama hoje, eu chamo, de proatividade judiciária, que a imprensa equivocadamente confunde com ativismo judicial. Viu, doutora juíza, doutor desembargador? O ativismo é inconstitucional, porque leva o judiciário a invadir competência, a usurpar a competência do Poder Legislativo, sabido que o judiciário não é fonte originária do direito, não é matriz, não é editor normativo. O judiciário não é editor normativo, por definição. E pelo ativismo, o judiciário desentranha do ordenamento, não desentranha angulações normativas do ordenamento jurídico, propriedades, virtualidades normativas, não. Ele embute tais virtualidades, tais propriedades, tais angulações normativas no ordenamento, como se fosse um legislador. O ativismo é, quase que eu diria, de uma inconstitucionalidade enlouquecida, porque o judiciário sai do seu quadrado normativo e invade o quadrado normativo alheio, e isso é fonte de perturbação, de conturbação institucional. Desequilibra o esquema da tripartição dos poderes, né, a partir do princípio da harmonia. Muito bem. Porém, a proatividade interpretativa não é invasão de competência normativa do Congresso Nacional, do Poder Legislativo. É o intérprete a se dar ao respeito, a tirar o máximo de si, buscar o melhor de si,
para não ficar aquém do potencial normativo do sistema jurídico. Uma coisa é ir além, que é inconstitucional. Outra coisa é ficar aquém, que é incompetência. Quando não, descaso, incúria, né, preguiça mental. O papel do intérprete, e notadamente do judiciário, é ir às últimas consequências, no sentido de não ficar jamais aquém da força normativa do direito interpretado. Então, não confundir as coisas. O povo está levando o judiciário a uma postura recorrente de proatividade interpretativa. Lá vou eu recorrendo a outra frase. Eu sou um colecionador de frases que me pareçam repassadas de sapiência e tal. E cito muito, como eu citava nos meus votos, letras de música popular brasileira, não é? Não sou eu quem me navega é o mar, Paulinho da Viola, né? Ou Djavan, sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. O Santo Agostinho, sem o mínimo de bem-estar material, não se pode sequer servir a Deus. O desembargador Lurival estava lembrando um voto meu sobre o princípio da transparência, visibilidade do poder, o poder desnudo, nu em pelo, como deve ser, à luz do dia. O melhor desinfetante é a luz do sol, dizia Brandeis, o ministro da Suprema Corte norte-americana. E eu dizia para ele um poema que eu fiz também muito jovem, sobre a visibilidade das coisas, a virtude da transparência. O poema é mimetismo. Não sou como o camaleão que busca lençóis em plena luz do dia para se esconder. Sou como o pirilampo que na mais densa noite se anuncia. E quem sabe os pirilampos ensinaram as estrelas a piscar. Não é, Joaci? Então, qual é a frase? A frase é de Thomas Jefferson, que governou os Estados Unidos. Quando eu falo em data, olho aqui para Joaci, viu que ele sabe todas as datas. Eu acho que de 1801 a 1809, nessa faixa. Ele disse assim: o preço da liberdade é a eterna vigilância. O preço da liberdade popular é a eterna vigilância popular. Volto a dizer metaforicamente, é chegar nos calcanhares do poder. Como um jogador de futebol ali, cabeça de área, policiando a entrada da sua área contra os atacantes adversários. É chegar como cabeça de área nos calcanhares do poder, inclusive do poder judiciário. Aliás, Thomas Jefferson também dizia, e olhem que coisa maravilhosa, profilática, educativa. Ele dizia, a arte de governar, e ele governante, presidente dos Estados Unidos, a arte de governar consiste exclusivamente na arte de ser honesto. Então, segundo fenômeno recorrente, popularização do direito constitucional. Terceiro fenômeno, internacionalização dos direitos humanos, especialmente os fundamentais. Internacionalização dos direitos humanos, especialmente os fundamentais. Por quê? Porque a sociedade contemporânea, ela é online, ela é digital, ela é comunicacional por três modos.
Primeiro, ela é subjetivamente difusa, alcança todo mundo planetariamente. Não é? Ela é geograficamente esparsa a mais não poder, porque planetária, exatamente. E ela é temporalmente instantânea ou online, em tempo real. Olha, na verdade, o virtual capturou o real. Vive-se mais virtualmente. Olha aqui esse meu. Eu vivo pendurado aqui. Eu não tenho mais dicionário, eu não consulto mais os meus dicionários. Claro que há também problemas. Outro dia eu queria dar uma aula sobre Oliver Holmes, e entrando na sala de aula, Oliver Holmes, acho que morreu em 1933, foi presidente da Suprema Corte norte-americana, e disse assim: quem só sabe direito, nem direito sabe. Ele quis dizer o seguinte: é preciso saber direito, porém não só direito, é preciso ir além. E eu buscando aqui, Oliver Holmes, e não sei de que inabilidade eu fui capaz, que só saía Ivete Sangalo. Rapaz, que coisa. Bem, eu aí falei da musicalidade baiana, né? de Raul Seixas, do pai da Bossa Nova, João Gilberto, de Dorival Caymmi, né, e Caetano Veloso. E, bem, eu gosto muito da música baiana, até que me veio à memória o nome de Oliver Holmes e eu pude. Mas é sempre assim. Outro dia eu queria falar sobre Alzheimer, e eu botava Alzheimer e o corretor colocava Alzirinha. Mas umas 10 vezes eu digo, eu vou desistir. Bem, o fenômeno da internacionalização do direito, e Joaci deve ter contribuído para isso. Olhem que presciência das coisas, olhem que premonição, olhem que imaginação antecipatória, solta. Teresa de Ávila, não é, dizia: imaginação é a louca da casa. E Mário Quintana, que era tão simples e genial na poesia, quanto Dorival Caymmi, tão simples e genial na música, não é? Ele dizia, Mário Quintana: imaginação é a memória que enlouqueceu. Ou seja, a gente precisa da memória, mas há momentos que a gente tem que enxotar de si a memória, descartar-se, a gente tem que se descartar da memória, e cria o espaço vago. Não é? Luiz Gonzaga, acho, estava falando com o Sodré há pouco, desse vácuo, não é? A natureza não admite vácuo, ela preenche. E quando a gente enxota de si a memória, porque a memória é o passado, né? Pré-compreensão, pré-interpretação, pré-conceito, etc., pré-julgamento. Quando a gente enxota a memória da gente mesma, cria um espaço vago, que é imediatamente preenchido pelo universo, trazendo ele, o universo, para nos preencher, o que é próprio do universo, da vida com V maiúsculo. Um recado estalando de novo. Um recado novinho em folha. Porque a vida com V maiúsculo é o mais original dos artistas. Não pisa nas suas próprias pegadas, no seu próprio rastro. A vida não usa xerox. Não sabe o que seja cópia. Não é? Ela é castamente nova o tempo todo. Então, quando a gente cria esse espaço vago, cognitivamente, o universo vem e colmata, preenche esse espaço com o que é próprio dele. Um recado novinho em folha. Uma vez eu escrevi qualquer coisa assim, um poema chamado Vazios. Eu não me lembro da forma do poema, eu me lembro do conteúdo. E eu digo nesse poema, é um poemeto, que primeiro eu gosto de um tipo de exercício. Qual é o exercício?
eu esvazio o meu armário mental de tudo quanto nele depositei, tudo quanto nele guardei. Eu tenho essa facilidade, eu sou meditante e vegetariano há 28 anos. E a meditação nos ensina, não é, a deletar da mente os pensamentos. Então eu esvazio o meu armário mental de tudo quanto nele guardei, tudo quanto é conhecimento, informação, notícia, memória, tal, para que fique só o armário, não é, sem nada dentro. O armário e o vazio, um armário vazio. Mas, num segundo momento, eu jogo o armário fora, porque aí fica o vazio, sem nenhum armário em volta. Não é? Ora, é tudo de que a vida precisa para nos ganhar, não é? Nos assambarcar, manter conosco uma relação de intimidade profunda, como nós devemos manter com este maravilhoso texto constitucional. O dever da gente, da área jurídica, é transitar por esse texto, é transitar pelos aposentos da Constituição com intimidade de marido ou com intimidade de mulher, porque ele tem resposta para todos os grandes, intimidade de esposa, não é? Todos os grandes problemas da vida brasileira. E, numa premonição, eu dizia, numa presciência impressionante, elogiável, diz a Constituição, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime, que é o democrático, e dos princípios por ela adotados. Olha a Constituição conferindo por conta própria força normativa aos princípios. Olha, e dos princípios por ela adotados. Os princípios são supernormas. Antigamente, à luz da ciência jurídica de nome positivismo, os princípios não eram normas. Eram avisos, conselhos, exortações, critérios de interpretação de regras, mas não eram normas propriamente. Norma é comando, norma é determinação, norma tem imperatividade, cogência, obrigatoriedade. A Constituição confere força normativa aos princípios. E, finalmente, o dos tratados internacionais de que o Brasil faça parte. Olha a internacionalização dos direitos e garantias fundamentais. Como se fosse pouco, os tratados e convenções internacionais sobre direitos humanos que forem aprovados em cada casa do Congresso Nacional em 2 turnos, por 3/5 dos votos dos respectivos membros, e vem o arremate, serão equivalentes às emendas constitucionais. 3 fenômenos recorrentes. Primeiro, constitucionalização de todo o direito. Segundo, popularização da Constituição. Terceiro, internacionalização dos direitos humanos. Temos ou não temos motivos para comemorar os 30 anos da Constituição? Mas olhem, vocês sabem qual é o princípio dos princípios da Constituição? O princípio continente de que tudo é conteúdo, materialmente, processualmente, conteudisticamente de conteúdo, instrumentalmente, democracia, que Lincoln chamou de governo do povo, pelo povo, para o povo. Qual é o primeiro princípio do artigo 1º da Constituição? Soberania, que o artigo 14 vem e explica, soberania popular. E qual a redação do parágrafo único do artigo 1º? Todo poder emana do povo. Que poder religioso, militar, judiciário, empresarial? Não. Poder político, poder legislativo, poder executivo. Eminentemente político. Todo poder emana do povo, que o exerce diretamente ou por meio de representantes eleitos nos termos desta
Constituição. Mas sabem como o sergipano Tobias Barreto definiu a democracia? Ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Olho aqui para Joaci, já sabendo que ele vai balançar a cabeça assim, reverentemente. Olha, ali onde o povo não é tudo, o povo não é nada. Um conceito atemporal, universal. Porque, como os artistas e os místicos e os profetas, há instantes em que o ser humano costura a unidade do universal e do atemporal, numa espécie de captura do absoluto. Não é? O absoluto é o ponto de gravidade, é o ponto de unidade do atemporal e do universal. Bem, como disse Caetano Veloso, ó bruta flor do querer, ou Raul Seixas dizendo, e esse caminho que eu mesmo escolhi é tão fácil seguir por não ter aonde ir. Olha a experiência do barco vazio cognitivamente, não é? E esse caminho que eu mesmo escolhi, contemplativo, expectante, reverente, grato diante da vida, não é tão fácil seguir por não ter aonde ir. Aí ele tinha que arrematar com metamorfose ambulante. Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Tinha que partir da Bahia isso, né? A democracia está aqui, ó, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para, e vem o que interessa, instituir um Estado democrático. A democracia é o camisa 10. Pelé, Gerson, Rivelino, Zico, Neymar, Messi, Maradona, na camisa 10. Sabe tudo, né? O camisa 10. Coloca os companheiros na porta do gol. É o que faz a democracia, coloca na porta do gol a liberdade, a igualdade, a segurança, o bem-estar, a justiça social, a transparência, a moralidade, a impessoalidade, a publicidade e transparência. É o papel da democracia, não é? A democracia é um continente de que tudo é conteúdo, tudo mais. Institucionalmente, a democracia brasileira tem 2 conteúdos, república, federação. Os americanos lá, eles são uma federação republicana. O Brasil não. O Brasil é uma república federativa. A federação quadripartite, União, Estados, Distrito Federal, municípios, Estado de Estados. A federação significa o quê? 4 oportunidades geograficamente personalizadas de aplicação dos princípios republicanos. A República tem na Federação Brasileira 4 oportunidades de concreção. E República é um nome tão bonito, não é? Coisa de todos. Uma vez minha filha, que hoje tem 26 anos, ela não está aqui presente, as mulheres não gostam muito que a gente fale de idade. Há até um ditado machista antigo que dizia assim, cuidado com a mulher que diz a própria idade. Olha os preconceitos enrustidos, né? De vez em quando a gente se trai e se pega machista, se pega patrimonialista. Minha filha tinha 5 anos de idade. Estava comigo passeando, eu morava em Aracaju, cidade que também amo de montão, o meu estado também, aqui vizinho. E ela divisou uma flor bonita, uma rosa,
no jardim público. E disse, meu pai, olha que flor bonita. Eu peguei na mão dela e me aproximei e vimos a flor e concordei. Ela disse, vou levar. Eu digo, não, minha filha. Eu disse, você não pode levar essa flor. Ela, por quê? Eu aí disse assim, meio atarantado, porque é do povo, né? Ela disse, então, se é do povo, também é minha. Eu digo, peraí, minha filha, peraí, vou tentar lhe explicar. Essa flor é do povo todo. E para continuar sendo do povo todo, não pode ser sua exclusivamente. Não é isso? Então, erário rima com sacrário. O que é do povo é sagrado. Para continuar sendo do povo, não pode ser de ninguém em particular com exclusividade. E ela se lembra muito disso. E eu me lembro de um ditado chinês, não é? Cujo conteúdo é este. Mais vale 1 grama de exemplo do que 1 tonelada de palavras. Não basta que as instituições existam, né? Elas têm que funcionar, cumprindo as suas finalidades, as suas funções. Uma instituição que se dá ao respeito é aquela que cumpre a respectiva função. E a sociedade brasileira, por efeito da democracia, notadamente dos princípios republicanos, exige hoje que as instituições cumpram as respectivas finalidades. Sem corporativismo, esse terrífico, esse malévolo conteúdo do continente de nome patrimonialismo. O nosso principal ponto de fragilidade estrutural, histórica, que perpassa, que começa com a monarquia, que começa com a colônia, passa pela monarquia e desemboca na própria república, tem nome, esse principal ponto de fragilidade estrutural. Patrimonialismo, que significa uma confusão intencional entre o público e o privado para a prevalência do privado, confundindo-se tomar posse no cargo com tomar posse do cargo. Esse patrimonialismo é um continente de 3 conteúdos. Corrupção sistêmica, enquadrilhada, organizada, à base, inclusive, de paraísos fiscais. Paraísos para quem? Para quem? Segundo conteúdo, desperdício desbragado, ladeira abaixo, sem freio, irresponsável de dinheiro público. Como se gasta mal neste país. Né? Até em obras particulares. Estou fazendo uma nova biblioteca lá em casa, e o que eu vejo os meus pedreiros e mestres de obra fazendo e desfazendo, eu fico impressionado. Assim. Como se eu fosse milionário, assim, estivesse jogando dinheiro fora. É impressionante o desperdício. Né? Não é só o dinheiro público, não. Também na vida particular a gente desperdiça muito dinheiro. E, finalmente, o corporativismo de todos os matizes e disfarces no judiciário, no Ministério Público, nas Forças Armadas, no Legislativo. Olha, vou contar uma coisa para vocês. Eu fui procurado no meu escritório de consultoria e advocacia há 2 anos atrás, por um deputado, não vou dizer de que estado, estadual. Ele está sendo processado. Ele aí disse, ministro, olha, estão me processando por um ato que não foi meu, foi do meu assistente, de um dos meus assessores. Ministro, como é que eu posso saber o que faz cada um dos meus 120 assessores? Rapaz, claro que a vontade que eu tive de dizer, olha,
puxe para fora daqui, o senhor saia imediatamente aqui desta... Eu não disse isso. Joaci disse que eu sou uma pessoa educada, gentil, mas é claro que eu não aceitei essa causa, não é? Absolutamente. Olha, que patrimonialismo, não é? Que corporativismo, não é? Que desapreço, não é? Pelo que é do povo, pelo dinheiro público. Quando descobriram aqui na Bahia, num apartamento aí, uma dinheirama de... Quantos milhões? 52, 51? Bem, aí um repórter desses chegou para mim e disse: ministro, o senhor já soube? Já viu? Eu disse: acabo de ver. Eu disse: o que foi que o senhor sentiu? Eu disse: olha, o meu olho esquerdo lacrimejou, chorou abundantemente, de tristeza deste país. Como é que se acumula 51 milhões? Aquilo é dinheiro mal adquirido, é evidente, não é? Tal, e só pode ser público e tal e tal. Ele disse: mas por que o olho esquerdo? E o olho direito? Eu digo: o olho direito brilhou intensamente. Porque as coisas estão vindo a lume e os laranjas já não são recrutados com tanta facilidade e os paraísos fiscais já não são tão confiáveis. Então, o cerco democrático, penal, ético, está apertando. Não é? E eu acho que nós teremos motivos para dizer, daqui a algum tempo, que não vai muito longe, porque a vida online encurta a distância temporal entre o plantio e a colheita das boas ideias, dos princípios, dos valores, ao encurtamento. Eu acho que nós poderemos dizer: quem não tiver passado ético não terá futuro político. E a virtude é da democracia, que é o melhor de todos os regimes. Né? É conhecida a frase de Churchill, né, dizendo: a democracia é o pior dos regimes, salvo todos os outros. É mais ou menos como licitação. Licitação tem defeito? Claro. Alguém já inventou algo melhor, já concebeu? Concurso público tem defeito? Tem, não é, doutora? Alguém já concebeu algo melhor? Não tem. É como a democracia. Olha, eu vou terminar. Eu falaria aqui para os senhores, e com tantas palmas assim, não? Já estou ficando até vaidoso, viu? A minha vaidade está batendo ali, nesse teto, e abrindo uma clarabóia, entendeu? E eu já vejo a intimidade das estrelas, viu? Eu vou parar dizendo o seguinte: essa Constituição também é instrumentalmente maravilhosa, não é só materialmente, conteudisticamente, axiologicamente, ela é também operacionalmente, instrumentalmente maravilhosa, porque ela entrelaça princípios e regras. Lança um princípio, dignidade da pessoa humana, e relança esse princípio sob a forma de muitas regras. Por exemplo, moralidade, princípio da moralidade, cabeça do artigo 37. Aí a Constituição começa a falar de lealdade, de boa-fé, de decoro, de probidade, que são os conteúdos da moralidade, adimplência nos pagamentos. Não é? Então, porque se a Constituição não aportasse conteúdos para os princípios, eles não teriam força normativa. Não passariam de bolhas normativas, proclamação retórica, coisa bonita, mas só para inglês ver, sem possibilidade de cair na real, né? De regular a vida vivida. O princípio é a vida pensada, mas é preciso cuidar da vida vivida, praticada. E os princípios se entrelaçam, eles mesmos. Por exemplo, artigo 37. São princípios regentes de toda a atividade administrativa do Estado, uma regra panfederativa, compreende todas as pessoas federadas, União, Estado, Distrito Federal, municípios. Legalidade e moralidade, pela ordem, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Moralidade, publicidade, eficiência. E antes, legalidade e impessoalidade. Por que a lei? Por que tudo começa com a lei?
Porque ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei, artigo 1º, artigo 5º, inciso de número 2. Ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Para a administração pública penetrar no universo, no espaço de movimentação dos particulares, dos indivíduos, dos administrados, precisa da lei. Mas não basta aplicar a lei. A lei é necessária, mas não é suficiente. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal. É preciso aplicar a lei por um modo moral. É preciso aplicar a lei por um modo público, transparente, debaixo de toda visibilidade. É a excomunhão do camarim, da coxia, do bastidor. E o Brasil está cheio de craques da coxia, não é? Estão com os dias contados. Viu? Esses que, a partir da coxia, se apropriam do Estado, aparelham o Estado, manipulam o Estado e colocam o Estado a seu serviço e de seus amigos, num chiclete psicológico, não é? Que, a meu juízo, tem encontrado pela primeira vez nessa Constituição um antídoto forte, pela primeira vez. É preciso aplicar a lei por um modo público e por um modo eficiente. Aí o povo diz assim, começa a dizer no inconsciente dele, há um inconsciente coletivo, freudiano, que funciona. O povo ainda não entende conceitualmente, mas compreende civicamente, emocionalmente, que se esses princípios da legalidade e moralidade são deveres do Estado, são direitos da população. Então a população tem o direito a uma administração tão legal quanto impessoal, moral, pública e eficiente. E isso muda tudo, porque no inconsciente coletivo se forma um juízo de imprescindibilidade desses princípios, como condição de vida civilizada. É por isso que o Brasil está mudando, porque a gente não está tirando por menos. Não basta que as instituições existam, elas têm que funcionar pelo modo mais fidedigno possível às respectivas funções. O povo começa a fazer comparações. Eu tenho aqui esse meu ouvido direito, não é? Eu chamo de ouvido porque ele ouve. É um órgão que funciona. Se ele deixar de ouvir e eu ficar surdo, ele não é mais ouvido. Ele é uma orelha apenas. Porque a natureza se vinga do órgão que não cumpre as respectivas funções. Se embotar a função, a natureza reage. A gente começa a perceber essas coisas por efeito dessa transcomunicação, não é? Online, instantânea, todo mundo, quem quer que seja hoje, pode dizer o que quer que seja. E não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. A liberdade de expressão se tornou a maior expressão da liberdade, né? Por efeito dessa Constituição eminentemente democrática. Eu vou me despedir dos senhores com uma parábola, que Joaci já conhece, Aras acho que já conhece, e Sodré também. Eu morava em Aracaju. Olha, isso do artigo 37 é tudo mais, viu? Antes. Você vai para o artigo 170. A ordem econômica fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, materialmente digna. Nós estamos falando da ordem econômica. Existência digna, conforme os ditames da justiça social. Santo Agostinho, né? Sem um mínimo de bem-estar material, não se pode sequer se vir a Deus. E os seguintes princípios, e vem 9 princípios. Olha que Constituição. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre concorrência, não é? Defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, encurtamento das distâncias sociais e regionais, busca do pleno emprego. 12 milhões de trabalhadores desempregados, 12 milhões. Está ali, busca do pleno emprego. E aí vem uma regra anti-oligárquica, porque é de democracia do capital, uma democracia interna do capital. Tratamento favorecido às pequenas e médias empresas. Desconcentração do poder econômico no âmbito mesmo do capitalismo.
que, aliás, não é capitalismo singelo, à luz do artigo 170 e, portanto, normativamente, constitucionalmente entendido, o capitalismo brasileiro não é capitalismo, é um capitalismo social. Não é uma economia de mercado. Aqui não, é uma economia social de mercado. É preciso distribuir riqueza à medida que a riqueza está se formando. A vida, com V maiúsculo, muda os pneus do seu próprio carro, é com o carro em movimento. Quando nós entendermos isso, praticaremos o que Joaci chama de filosofia da abundância. O que é filosofia da abundância? Qual é o conteúdo da filosofia da abundância? E não da escassez. Eu ganho se todos ganham. Se todos ganham legitimamente, eu também ganho. Distribuir renda com o maior número possível de pessoas é expandir o mercado, é ter antecipada a certeza de que tudo que for produzido será escoado. Distribuir renda é uma questão de juízo, de inteligência. Claro que é de justiça, mas é também de inteligência. Não é? Quem é que perde se todos ganham? E a Constituição, o recado da Constituição é esse. Bem, ela é toda assim, toda, pode ser interpretada por esse prisma que confere a ela, a Constituição, todos os ganhos de funcionalidade sistêmica. Todos os ganhos de funcionalidade sistêmica, que é o ideal. Isso é holismo, não é? Holismo, é plenitude, tudo é um, integradamente. E a parábola das garças com a qual eu me despeço. Eu morava em Aracaju, na Avenida Beira-Mar, 15º andar, e divisava à frente do meu edifício um manguezal encorpado, lindíssimo, Ninhal das Garças. Maré, rio e mar. 3 lâminas d'água assim. E eu ficava ali à tardezinha vendo as garças voltando para o ninhal, o manguezal. Vocês sabem que o manguezal, o solo é lodoso, não é? Aquilo é brejo, é mangue, é lama. Mas elas vinham aos bandos. E antes do pouso, faziam uma espécie de coreografia, de passo de dança, de circunvolução estética, uma espécie de levitação, mais do que voo, não é? Algo diferente, e elas pousavam com suavidade. De manhãzinha eu ficava aguardando a decolagem delas. E elas também decolavam com calma, aquela circunvolução, aquela levitação. De repente as garças passavam rentes ao meu apartamento, e nenhuma delas trazia, no alvor da pena, qualquer nesga de lama. É como se elas dissessem para nós, os seres humanos, nós moramos aqui nesse lodaçal, mas não nos contaminamos. O nosso pouso aqui, mais do que estético, é ético. Muito obrigado. Eu recebi esse microfone com muita honra. Claro que já tínhamos acertado tudo antes, né, professor José Aras? Para que eu pudesse fazer aqui a entrega de coisas significativas, extremamente significativas. Mas antes, ao nosso querido Carlos Ares Brito. Mas antes, eu gostaria, para quem não me conhece, eu sou Ana Rita Tavares, eu estou política hoje, mas nós temos uma longa amizade, né? José Aras, depois ele pode até contar as histórias.
Mas o que me faz estar aqui é a deferência de José Aras, porque sabe que eu sou advogada, amo o direito administrativo, direito constitucional, e amo de paixão o meu querido amigo Carlos Aras Brito. É uma amizade antiga, né? E vim com todo o prazer do mundo aqui. Quero parabenizar José Aras por esse evento, por essa garra que ele tem de oferecer a Salvador e a Bahia este curso, né, que é um curso muito importante. Vejam quantas pessoas saem daqui, quantos profissionais operadores do direito saem daqui extremamente aumentados na sua capacidade de conhecimento, né, e de também, dentro de uma postura ética que ele ensina, com o discurso e com o exemplo, né, a gente ter cidadãos, operadores do direito, que poderão fazer a nossa Bahia melhor. Isso não é discurso, não é chavão, não é nada. Isso é a realidade. É um grande curso, o Sejais. Jovem empreendedor. Vocês todos não são apaixonados, não, por José Aras? Porque todo mundo é. Ele nasceu com esse dom de ensinar. É incrível. Eu vou dizer aqui rapidinho, porque eu acho que é importante também essas coisas. Ele era bem jovem, mais ainda, e eu era diretora da Escola Livre de Direito Josafá Marinho. E o doutor Josafá Marinho ainda era vivo. E eu convidei José Aras por intermédio de José Amanda, não foi? E a gente tinha, assim, muitos professores bem jovens. E aí o doutor Josafá me disse, doutora, a Escola Livre de Direito Josafá Marinho é uma escola ou é um jardim de infância? Mas daí nasceu esse astro, né, que é realmente na área jurídica José Aras. Eu tinha que registrar isso aqui, né, e peço uma salva de palmas para ele. Mas é mal de família, não é? Mal de família. Sim, senhor. Ele está me pedindo aqui para não pronunciar, mas estamos com o doutor Antônio Augusto Brandão de Aras, conhecido Augusto Aras, né, subprocurador-geral da República. Também deu uma amizade antiga, né, no concurso do Tribunal de Contas, aí a gente passou junto, né? Muitas coisas para dizer, mas eu vou abreviar porque eu não vou fazer. Meu amigo Carlos Aras fica aqui de plantão ouvindo essas histórias todas. E quero também cumprimentar o meu querido amigo Otto Pípolo, que é da família dos Aras e que é uma pessoa muito especial, assim como todos os que estão aqui sentados à mesa, né? O desembargador Lorival, a doutora Patrícia, doutor Joaci Góes, e vocês, que são alunos do curso, outras pessoas importantes, como Marcos Baruch Portela, que é o diretor aqui da Faculdade 2 de Julho, né? Que foi muito importante nesse processo para estarmos aqui hoje. Como todos os demais, o doutor Sodré, né? A gente não pode nomear, porque senão pode cometer falhas. Mas o que foi que José Aras me pediu para fazer? Primeiro, ele não queria, mas eu disse a ele, vamos fazer, sim. Entregar ao nosso querido palestrante Carlos Aras o vademecum produzido, elaborado, né, por José Aras. É um vademecum em que aqui é um compêndio de toda a legislação mais recente. E está pesado. Ele disse, mas não dê não, porque o professor vai voltar de avião, como é que ele vai levar esse negócio pesado? Eu digo, eu vou dar, sim. Pronto, eu vou entregar aqui, em primeiro lugar, este vademecum.
O segundo, ele, na verdade, me disse assim, não, o mais importante vai ser esse livro, porque o professor é poeta, e eu vou dar o livro do meu avô, José Aras, No Sertão do Conselheiro. E fez uma bela dedicatória aqui, só que, claro, atenta ao discurso do nosso querido Carlos Aires. Gente, impressionante. Eu passei a vista aqui no livro, olha o que eu achei. É coincidência ou não, não sei. Vou ler só esse trechinho. Meu sertão, a poesia. No sertão, no mês de abril, de céu azul e cor de anil, há margaridas floridas, matizando os belos campos, e umas florinhas ungidas, como estrelas refletidas nas tochas dos pirilampos. Não foi no seu discurso? Ele fez referência a isso, né? Que as estrelas podem ter sido reflexo dos pirilampos. E aqui está esse livro, que é a poesia, que fala sobre Euclides da Cunha, né? O sertão da Bahia. E, por último, eu tenho certeza, né, que você vai gostar muito. Por último, a placa não podia estar ausente desta homenagem. É uma placa e que eu gostaria de ler o que está na placa. Pode ser? Vamos lá. Ao honrado mestre Dr. Carlos Aires Brito, o Centro de Estudos Jurídicos José Aras, o CEJAS, ao comemorar os 30 anos da Constituição Federal Cidadã de 1988, tem a honra e a alegria de homenagear o renomado jurista, mestre e ministro do STF, Dr. Carlos Aires Brito, que, com seu vasto conhecimento jurídico como advogado e professor, aliado à sua sensibilidade de poeta e senso de justiça, sempre presenteou os brasileiros com suas decisões dignas, coerentes e independentes em defesa da coletividade, da cidadania e da moralidade, dando credibilidade ao poder judiciário e esperança ao povo brasileiro. Que bonito, hein? Que verdadeiro! Que verdadeiro! Bom, para encerrar, Carlos Aires, eu também não podia deixar, neste momento, é coisa rapidinha, eu prometo, contar a história, uma história que ninguém sabe. Por quê? Quem é Carlos Aires Brito? Todo mundo sabe, não é? Esse expoente, essa pessoa magnífica, vegetariano, né? Mas essa história que eu vou contar aqui agora é muito interessante. Todos sabem que Carlos Aires Brito, junto com o professor Celso Antônio Bandeira de Mello, Adilson Dalari, né? Toda aquela turma bacana aqui, cada um de um lugar do país, Paulo Modesto aqui, né? Eles sempre fizeram eventos importantíssimos e sempre com o IBDA, não é? Instituto Brasileiro de Direito Administrativo. E eu os conheci indo a São Paulo para fazer esses cursos. Mas era aquela turma de expoentes, é a nata do direito administrativo, é a turma de Celso Antônio, de Carlos Aires. E lá um dia recebi um telefonema de doutora Alice Gonzalez, daqui da Bahia, professora de direito administrativo. Ela me disse: Ana Rita, acabei de receber um telefonema de Celso Antônio, me dizendo que Carlinhos, ele carinhosamente chamado por essa turma de Carlinhos, vai sair candidato à vaga do Supremo. E o que é que nós podemos fazer aqui na Bahia para dar esse apoio? Eu disse: doutora Alice, a gente podia fazer uma moção pelo IAB, o Instituto dos Advogados da Bahia, que eu sou membro, e a gente publiciza isso. Vamos fazer? Aí eu fui e falei com o Arques, nosso saudoso Arques, nosso querido Arques Tourinho.
A Arque disse, na hora, vamos lá. Eu aí redigi a moção e foi aprovada e, imediatamente, eu mandei para o consultor jurídico. Lembra disso? Lá para as tantas, recebo um telefonema de Carlos Ares. Ana Rita, tudo bem? Mas o que foi que você fez, mulher? Eu disse, meu Deus, o que foi que eu fiz? Fiquei assustada, tomei um susto. Será que eu fiz alguma coisa errada? Sem saber. Ele disse, você foi publicar no Conjur aquela moção aprovada pelo IAB e minha candidatura está aí, ó, explodiu. Todo mundo fazendo repercutir a moção do IAB. E assim, né, depois todo o processo, e Carlos Ares, ministro do Supremo. A Bahia não fez nada mais, nada menos do que dar a sua contribuição para que, né, justamente este homem de valor, que eu acho que ele vai ser o nosso presidente da República. É um segundo momento aí muito importante. Aí, o detalhe, no dia da posse, antes disso, ele me mandou o convite e me ligou. Ana Rita, faço questão que você vá a Brasília, minha posse. Eu fiquei super feliz, né? E aí fomos para o aeroporto. Quando chegou no aeroporto, quem estava lá? Doutor Sintra, então presidente do tribunal, para ir para a posse. Quando chega o avião, overbooking, não tem lugar para vocês aqui da Bahia, porque o avião veio de Aracaju, lotado. Eu digo, mas o quê? E eu vou, como é que eu vou para essa posse? Eu vou para a minha posse. Eu de cabelo feito, de tudo, roupa comprada. Eu não vou para essa posse, eu vou. Aí o doutor Sintra me disse assim, Rita, vou lhe dar procuração para você processar essa empresa de transporte aéreo. Eu disse, pois não, ainda ganhamos 5 mil de indenização cada um. Nos mandaram para Minas, para Belo Horizonte, para depois, tanto é que nós chegamos já na hora da festa. Já não assistimos a posse, né? E foi bacana, não foi? Maravilhosa a sua posse. E a história é essa. Eu acho que essa história foi bom a gente contar, não é? Resgatar essa memória. E aqui estou me despedindo de vocês, fazendo votos, reitero, de ver esse homem presidente da República, porque o que nós precisamos é de políticos, né, que o discurso não seja divorciado da prática, porque a maioria do povo brasileiro, a expectativa do povo brasileiro é que os políticos honrem aquilo que eles prometem. E a gente não vê isso. Eu, por exemplo, quando me apresento em qualquer público e digo que sou política e as pessoas não me conhecem, eu vejo no semblante a desconfiança. Porque quem deu causa foram os políticos. Vocês já imaginaram Carlos Ares, presidente do Brasil? Meu Deus do céu. Estou lhe falando isso de coração. Grande abraço a todos, viu? Olá, amigos. Bom dia especial como esse para os Sejais, para a Bahia, para o Brasil. Eu só queria registrar, ministro, que há uma passagem bíblica também, de que ninguém acende uma vela e coloca debaixo da cama. Vossa Excelência é uma luz para todos nós, e Deus queira que continue iluminando tantas gerações também de amigos pelo Brasil afora. Muito obrigado, muito obrigado.